O joio explica a história, né? Então a gente vai ver que muitas das perseguições que foram atribuídas pelo fato de as pessoas serem cristãs, porque pertenciam, porque criam e viviam para Jesus, então por isso que eles foram perseguidos. Nada disso. Na verdade, o joio no meio deles é quem provocou toda a perseguição que eles sofreram. Entendeu? Então, a história mostra isso claramente. Então, a gente sai daquela fantasia, não, as pessoas não gostam de Jesus, por isso perseguem a gente. Não. Na verdade, se nós seguíssemos, se nós imitássemos Jesus, eles teriam muito respeito e carinho por nós. Por quê? Eu creio em Jesus, mas eu respeito o que você crê. Eu creio em Jesus, mas eu quero ser bênção na sua vida, mesmo você não crendo em Jesus. Então Jesus aí não ofenderia nada a eles. Mas acontece que a minha arrogância em dizer que creio em Jesus, aí me dá o direito de eu dizer, você está mentindo, você está errado, você vai para o inferno, você é isso, você é aquilo, você é do diabo. Eu me sinto na autoridade de poder julgar e condenar os outros. E isso gera perseguição. É natural. E não é só na questão religiosa, qualquer situação. Entende? Então, a gente já viu alguns aspectos disso, e aqui agora a gente lembra, por exemplo, na Idade Média. Aí a gente começa falando sobre o joio no judaísmo, porque em toda religião tem joio. Toda religião. E toda perseguição que as religiões sofrem, e sofrem, é por causa do joio. Se não for o joio dela, é o joio da outra religião. Jesus, por exemplo, Jesus foi perseguido. Mas quem perseguiu Jesus? Roma? Quem perseguiu Jesus foi o joio do judaísmo. Entendeu? Outro dia eu estava vendo uma reportagem, até falei aqui, sobre o ministro, né, extremamente evangélico, o texto é extremamente evangélico, ele falando da perseguição que o cristianismo sofre. Não. O cristianismo é quem provoca a perseguição, inclusive contra os outros. Mas quem é que persegue as outras religiões? O joio do cristianismo. Aí a outra ministra disse, não, desculpe, ministro, mas quem é perseguido são as religiões africanas dentro do Brasil pelo cristianismo. Entendeu? Até que os católicos perseguem menos. Mas nós evangélicos somos extremamente doentes. A gente precisa de uma conversão profunda para chegar ao céu. Porque nós somos, se a gente for para o céu do jeito que a gente é, não vai ser céu não. Somos extremamente preconceituosos e intolerantes. Entendeu? Muito bem. Então vamos ver aqui sobre o judaísmo. Né? O joio atuou malignamente, né, lá no judaísmo, olha, na Idade Antiga, rejeitando Moisés. Moisés teve que arranjar 1000 coisas para dizer, mostrar ao povo que ele era o enviado de Deus. Né? Rejeitando Moisés, atrapalhando Moisés pelo deserto, com medo de entrar em Canaã, tá? Atrapalhando Josué, juízes e outros, inclusive Davi, Salomão e demais reis, dividindo o reino. O reino foi dividido por causa de joio dentro do judaísmo, dentro do, né, naquele povo. O rei contribuiu sim, mas o rei sozinho não conseguiria dividir não. Sendo rebeldes contra a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Egito, Síria e Roma. Então, a rebeldia contra eles provocava perseguição a todos aos judeus. O joio instigou perseguições dos dominadores, não por causa de Deus ou religião. Os perseguidores do judaísmo não perseguiram porque eles eram de Deus, não. Perseguiram por causa da rebeldia deles. Um grande exemplo disso tudo é Antíoco. Não é? O Antíoco,
zangado com a rebeldia judaica, entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, entrou no templo, destruiu o templo, pegou sangue de porco e espargiu com raiva, não de Deus, não da religião, mas com raiva da rebeldia daquele povo prepotente que não aceitava o domínio que eles estavam impondo. Entendeu? Então, por causa disso. Ah, mas foi por causa da religião. Ele é chamado de abominação da abominação. Né? O abominador da abominação, uma coisa assim. Ele é chamado disso. Mas não é por causa da religião, não. É por causa da maldade do joio judaico. A rebeldia. Então, por não confiar no amor e na proteção e na bênção de Deus, né? Na força de Deus, na sabedoria de Deus, por não confiar nisso, eles então iam para a luta, para a guerra, eles iam para a rebeldia completa. Porque quando você confia em Deus, você descansa. Você acha que Deus seria capaz de libertar o povo de Israel pela tranquilidade, sem guerra, sem tudo? Você acredita que Deus é capaz disso? Então, se acredita, por que vai para briga? Por que vai para confusão? Por que vai para toda aquela rebeldia? Porque não acredita. Acredita de boca, mas não acredita de coração. Entendeu? Então, é a mesma coisa, né? Mas pela rebeldia com muitos sentidos. Foi isso que provocou. No cristianismo, aqui a gente lembra o seguinte: o joio atuou malignamente no cristianismo, olha, defendendo o judaísmo e a rebeldia deles. Muitos cristãos, né, inclusive chamados de judaizantes, queriam fazer uma adaptação. Não, a gente é do judaísmo, aquela coisa, inventando, né, para juntar. Né? Muito bem. Então, foram rebeldes defendendo esse judaísmo, usou o apocalipse, o apocalíptico, para ser rebelde também. Então, aquela literatura era para provocar, não é, toda a rebeldia possível. Assumiu com Constantino como um homem mandado de Deus. O papel do cristianismo em relação a Constantino foi uma coisa absurda, né? E aí, ó, deixou Constantino administrar a igreja, porque Constantino era um Zé Ninguém, era um aproveitador da religião. Só isso, um político aproveitador da religião. Pois bem, aceitou que Constantino administrasse a igreja e até orientasse a doutrina da igreja. Chegar a esse ponto. Aqui agora, há pouco tempo, na Alemanha, com Hitler, foi basicamente a mesma coisa. Então é o joio, né, que permite isso. Traiu o Império Romano para se beneficiar. O cristianismo, o joio do cristianismo, né? E traiu e ameaçou os bárbaros religiosamente. Eles traíram o Império Romano para deixar que os bárbaros viessem e depois traíram os bárbaros ameaçando os bárbaros. Queria poder. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males, diz a Bíblia. Né? O joio instigou perseguições contra os cristãos. Não foi Jesus. O Império Romano não perseguiu os cristãos por causa de Jesus, mas por causa desse joio nojento que estava provocando o tempo todo. Entende? Junto com o judaísmo rebelde, no incêndio de Roma com os judeus, na expulsão da Palestina, os cristãos todos sofreram isso por causa da rebeldia do joio. Né? Nos tempos de Domiciano, a época do Apocalipse, todo aquele sofrimento era por causa do joio cristão. Desprezados no império, né? Assumiram o imperador, desprezados no império, isso na época da antiguidade, tá? Depois a gente vai ver outras épocas, mas aqui estão vários dos prejuízos que o joio produziu em relação ao cristianismo. O joio é o cão em pessoa. O João chega a dizer assim, os anticristos saem do meio da gente. É verdade, não está lá fora não. As feras estão no meio da gente. São eles que provocam tudo. E depois bota a culpa nos de fora. São eles.
Entendeu? Muito bem. E aí a gente fica por aqui, a gente se despede, né? Amanhã, com este culto, a gente volta, mas daqui a pouco, às 10h30, a gente está fazendo o resumo do culto aqui na família, do culto e da escola dominical. Tá bom? Aí, por enquanto, a gente se despede. Deixa eu botar aqui a musiquinha e a gente, né, vai encerrando o nosso culto ao Senhor. Então, até mais. Deus abençoe.